Então, podemos começar. Evidentemente, nós não vamos começar falando de dialogador. Nós vamos começar pelo ponto fundamental da nossa conversa de hoje, que se chama mediunidade. Não se fala em reunião mediúnica, não se trata sobre os aspectos da reunião em si, sem antes nós falarmos deste recurso extraordinário que nós temos hoje. Você vai ser minha partner. Vai me ajudar. Levante. Não quer levantar. Quem vai ser meu? Me ajuda aqui. Então pronto. Daqui a pouco. Não vai ser agora não, vai ser daqui a pouco. Mas muito bem, vamos lá. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. A pergunta que eu tenho é a seguinte: qual é o objetivo da mediunidade? Por que nós temos mediunidade? Por que Papai do Céu nos dotou com este recurso chamado mediunidade? Só os encarnados. Os encarnados não. Vamos lá? Alguém tem alguma ideia do porquê que este recurso nos foi oferecido? Para servir de intercâmbio entre o mundo material e o mundo espiritual. Espetáculo. Você chama Ana Carol. Ana Carolina. É porque é comprido. Tá bom. Então, muito bem. O objetivo da mediunidade é, na verdade, o quê? Que a gente estabeleça um intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo corporal. E existem 3 fundamentais razões para que esse intercâmbio se estabeleça. A primeira das razões que existem é para que nós não fiquemos, Estela, de Angra dos Reis. Não é a Estela de Volta Redonda. É para que nós não enlouqueçamos com a vida da matéria. Porque imagine se nós estivéssemos reencarnados, trancados num corpo que não visse o mundo espiritual. Então nós iríamos acreditar que esta é a vida verdadeira, que isso é o que a gente tem para perceber, que é isso que é a realidade, que não tem nada fora da matéria. Nós teríamos uma visão completamente equivocada do existir. Nós estaríamos verdadeiramente bem piores do que nós estamos hoje. Ter esse conhecimento foi fundamental. E veja, da mesma forma que os outros sentidos nós fomos desenvolvendo ao longo dos anos, audição, visão, tato, paladar, olfato, esses sentidos eles foram sendo construídos em nós na medida em que os seres iam evoluindo. Visão, a sensibilidade à luz que alguns seres primitivos tinham, foi dando origem à nossa visão que a gente tem hoje. Então nós temos, na verdade, um sentido novo surgindo em nós, que é a mediunidade. Então esse é um sentido novo que está como que desabrochando nas nossas vidas. Então, o objetivo da mediunidade, primeiro deles, é abrir essa janela para o mundo espiritual, a fim de que nós não nos iludíssemos sobre o objetivo da vida. É claro o que eu digo? Número 2. Segunda razão pela qual a mediunidade nos foi oferecida: para que os nossos espíritos benfeitores tivessem acesso a nós. Porque senão a gente encarnava e quando desencarnasse é que nós iríamos fazer uma avaliação para saber se acertou ou não. Então o sujeito encarnava e o mentor dizia: vai com Deus, na volta a gente vê como é que foi. Aí a gente vinha, passava aqui 70, 80, 90, 100 anos, como é meu caso. Aí quando volta para o mundo espiritual, aí o mentor: e aí como é que foi lá? Conta aí para mim como é que foi. Porque ele não teve possibilidade de interagir. Então a mediunidade, ela também é um balizador para que nós não fiquemos à mercê de nós próprios e que eles consigam ter acesso a nós, facilitando com que as nossas vidas possam ser acessadas
pelos nossos mentores e nos ajudem. O grande problema é que nem sempre é o mentor que conecta, né? Mas o objetivo é que essa janela esteja aberta para que por essa janela os nossos mentores possam nos alcançar. Só que a gente muitas vezes abre esta janela no sentido contrário e se permite um processo de perturbação. Esta seria a segunda razão da mediunidade. E a terceira? E a terceira razão. A terceira razão é para que as mães não enlouqueçam. Porque não existe na terra dor que se equipare a você ter que sepultar o corpo de um filho. Você ter a sensação de que o anjo que você cuidou, que você amou, foi embora e que sumiu para todo sempre e que você nunca mais vai ter a chance de colocar no colo, de abraçar, de dizer que ama um filho, é uma dor suprema. Então, para que as mães tivessem esta possibilidade de conexão, é que isso nos é dado. Para que a gente saiba que os nossos filhos vivem, que os nossos amores vivem, que os nossos pais, nossos amados, nossos irmãos, nossos filhos, nossos netos, que aqueles a quem amamos continuam vivos e que a gente diga: eu vi meu filho, eu ouvi a voz da minha filha, eu senti o abraço dela. E nós podemos ter, por este expediente, essa possibilidade de comunicação com o mundo espiritual. Então, a mediunidade, ela abre para nós essa perspectiva, que é um cenário efetivamente voltado para um melhor aproveitamento da existência, a fim de que nós não enlouqueçamos diante das dores que o mundo nos oferece. Mas esse é o objetivo da mediunidade. Pergunta número 2. Qual é, então, o objetivo da mediunidade ostensiva? Porque essa mediunidade que a gente falou antes é uma mediunidade que não precisa ser ostensiva, uma intuição, é uma sensação de presença, não é uma coisa tão nitidamente colocada. Às vezes é a intuição de uma mãe que diz assim: eu não sei o que está acontecendo, deixa eu ligar para meu filho porque eu acho que ele não está bem. E aí o filho ligar para a mãe, os parentes se procurarem, nós conseguirmos enxergar o outro além daquilo que os nossos 5 sentidos nos oferecem. Então, isso seria esta mediunidade. E a mediunidade ostensiva, essa mesmo, forte, que no item 159 de O Livro dos Espíritos, Kardec diz assim: todo aquele que num grau qualquer sente a influência dos espíritos é por este fato chamado médium, sendo raros aqueles que não têm desta faculdade nenhum rudimento. Tudo bem, todo mundo é médium em função deste conceito abrangente que Kardec coloca. Só que como tem mediunidade pouquinha, mais um pouquinho, tem uma mais, tem uma mais, tem a mais forte, nós fazemos um corte de dizer: olha, daqui desse ponto para cima, nós dizemos que a mediunidade ela é ostensiva, ou seja, é nítido que ela existe, é perceptível que você é médium, é claro que você é. Por exemplo, eu, particularmente, falando eu não ouço, eu não vejo, eu não sinto, eu não arrepio, eu não nada. Mas eu percebo que eu tenho intuição, principalmente quando eu estou montando palestra. Vou falar sobre isso, aí eu posso falar sobre tal coisa, que eu posso contar esse caso, aí eu faço o esquema e me vem muitas ideias, aí eu organizo aquele negócio e falo. Então eu percebo que, na verdade, eu sou ajudado na hora que eu vou construir uma palestra, e eu acho engraçado porque as pessoas dizem assim: eu queria que você fizesse aquela palestra que você fez. Aí me dá o nome da palestra, eu não sei nem o que eu falei. Aí eu vou e falo, né? Aí a pessoa diz: mas não foi isso que você falou da outra vez? Aí eu disse: pois é, né? É como hoje. Hoje a gente vai ter uma palestra com o tema Você tem a vida. Olha o nome. Você tem a vida que você merece. Né? Uma coisa assim meio esquisita, mas hoje eu quero fazer uma abordagem que eu inclusive nunca fiz desse tema. Vou trazer umas coisas que eu nunca falei.
hoje, se Deus permitir. Tá? Então você vê que a gente vai mudando. É o mesmo tema, é só a casca que é a mesma. Dentro é diferente. É igual uma pessoa diz assim, eu fiz um bolo, mas não tem bolo de cenoura, né? Aí tem bolo de laranja, tem bolo de chocolate, mas é tudo bolo. Então as pessoas às vezes dão um tema, acham que vai sair tudo igual. Não vai sair. Porque as intuições mudam, a gente está lendo outras coisas, está se aproximando de outros conteúdos e acaba mudando, às vezes, bastante o enfoque apresentado dentro do mesmo rótulo. Então eu percebo que eu tenho essa mediunidade, digamos assim, intuitiva. Mas a mediunidade ostensiva, em que o cara realmente dá comunicação, ele é médium psicofônico, até inconsciente, que ele dá uma comunicação que ele não sabe nem o que ele disse, o outro é psicógrafo, não sabe nem o que ele escreveu, o outro é médium de efeitos físicos, e aí os pratos se movimentam, as coisas ligam e desligam dentro de casa, ele vê uma série de coisas acontecendo dentro do ambiente doméstico dele, ele fica impressionado com o que está acontecendo. Esta mediunidade chamada ostensiva tem que propósito? Porque Deus dotou a criatura humana deste recurso chamado mediunidade ostensiva. Para auxiliar, trabalho, para educar. Olha, para resgatar. Muito bem. Eu já vi muito médium ostensivo, daqueles que caem no chão, que se bate, que se rala, que se quebra todinho. Já vi coisas impressionantes. Vocês que vivem aqui nesta região maravilhosa, aonde Dona Ivone do Amaral Pereira também viveu, quando vemos o livro Recordações da Mediunidade, que ela conta as histórias de alguns fenômenos mediúnicos que ela presenciou, você fica impressionado com a robustez dos fenômenos mediúnicos que ela conta. Ela conta de pessoas que andavam na parede. Então essas mediunidades ostensivas, elas tanto têm umas que são maravilhosas, para a pessoa poder fazer um trabalho lindo, como também tem um pessoal que tem uma dificuldade grande com isso. O grande objetivo da mediunidade ostensiva é para que você não duvide que o fenômeno existe. Porque quando nós somos médiums intuitivos, nós somos médiums assim, a gente diz, eu acho que isso saiu da minha cabeça. Eu acho que fui eu que disse, acho que fui eu, acho que eu fiquei assim porque eu assisti aquele filme do Massacre da Serra Elétrica e tal, aí fiquei um pouco mexido, aí eu vim para a reunião mediúnica, acho que é meu. E pode não ser. Recomendo a leitura do capítulo 17 do livro Opinião Espírita, aonde André Luiz apresenta para nós diversas informações sobre como identificar que um fenômeno, mesmo sendo não ostensivo, sendo intuitivo, é um fenômeno real. Lá, neste capítulo dessa obra, ele vai apresentar para nós informações interessantes sobre como, de repente, identificar se um fenômeno é legítimo ou não. Então, a mediunidade ostensiva é para que você diga assim, nem vem me dizer que não é verdade, porque aconteceu comigo. Não foi ninguém que me contou, foi comigo que aconteceu. Então, isso retira do indivíduo toda a possibilidade que ele diga que o fenômeno não é verdadeiro. Foi comigo, fui eu que vi, aparecia no meu quarto, eu via no meu quarto, me estrangulava, apertava meu pescoço, conversava comigo, eu via igual como se fossem encarnados diante de mim. Então a mediunidade ostensiva, ela tem um papel muito importante, que é a capacidade de dizer para nós de maneira muito clara, este fenômeno que você está vivendo é um fenômeno legítimo. Então, nem todo fenômeno ostensivo obrigatoriamente vai nos conduzir para uma mesa mediúnica.
Às vezes nós temos fenômenos que é ostensivo, mas que não vai conduzir a pessoa para a mesa. É um outro tipo de fenômeno, são fenômenos mediúnicos que existem e que, a bem da verdade, serão mediunidades bastante difíceis para a pessoa. E isso faz com que a gente tenha uma nova pergunta. Por que alguns médiuns ostensivos têm a sua mediunidade arrefecida depois de um tempo? Já viram isso acontecer? A pessoa é muito médium, aí ela entra no centro espírita e a mediunidade dela diminui. Vou dar um exemplo clássico disso, que está contado no livro Socialismo e Espiritismo de Leon Denis. Leon Denis conta, nessa obra, que quando jovem, a mediunidade dele era ostensiva, e que depois que ele conheceu o Espiritismo, ela diminuiu de intensidade. Eu pergunto, por quê? Porque a mediunidade de Leon Denis, que era ostensiva, reduziu de intensidade e tornou-se apenas intuitiva depois que ele conhece o Espiritismo. Fala. Foi para ele conhecer o Espiritismo. Meu Deus, quanto é que a sua mãe está cobrando em você, minha filha? Que eu quero lhe comprar. É isso mesmo. Existem muitos fenômenos mediúnicos que são, na verdade, fenômenos que têm como propósito o despertamento da criatura, o acordar do indivíduo na direção das coisas espirituais. E uma vez acordada, a criatura não necessita mais desse tipo de fenômeno. O que acontece nessas horas? A pessoa tem muita perturbação, entra no movimento espírita, melhora a proteção espiritual dela, a mediunidade continua, mas a criatura não experimenta mais o fenômeno mediúnico pela proteção que ela tem, porque ela é meio perturbadinha. Vou ser mais claro no que eu quero dizer. Pessoa que tem a mediunidade ostensiva é como uma tomada desse tipo que tem várias entradas, conecta até 3 aparelhos num ponto só. Uma beleza, é um espetáculo. Então, quando a pessoa ainda não conhece a doutrina espírita, tem 3 espíritos plugados na tomada, cada um mais perturbado que o outro. Quando ela vem para o movimento espírita, que ela começa a se esclarecer, então essas tomadas são desligadas. Vocês já viram aquele negócio que a gente compra quando criança, quando tem criança em casa, você põe um negócio para tapar a tomadinha, para a criança não meter o dedinho? Pois é, aí os mentores vão e cobrem a tomadinha, porque dá para proteger a pessoa. Ela continua sendo médium, mas como ela tem uma mediunidade perturbadinha, então o que é que a gente faz? Nós podemos diminuir a intensidade dos fenômenos para que ela possa ter mais lucidez. Mas a história anterior foi, na verdade, necessário para que ela pudesse chegar onde ela chegou. Então, tanto pode ser uma história que me traga, Maurício, para um experimento onde a pessoa vem de uma perturbação e agora ela está melhor e eu vou proteger as tomadas mentais dela, como pode ser o seguinte: o objetivo era só que você viesse, agora que você está aqui, agora nós temos para você uma outra tarefa para você desenvolver, que é a tarefa de outros ângulos que o movimento espírita possui. Como vocês estão indisciplinados, a gente já respondeu a pergunta seguinte: qual é a razão da mediunidade perturbada? É exatamente essa que eu acabei de falar, porque a gente pode dizer assim, toda mediunidade é para a mesa. Não é. Não é. Tem gente que não tem previsão de ser utilizado na reunião mediúnica. Então veja, não é correto quando uma pessoa adentra a casa espírita e a pessoa diz, eu ouço vozes. E a pessoa diz, semana que vem, quinta-feira na mesa. Porque nós não temos
esse tipo de visão dentro do movimento espírita, que se a pessoa é médium, mas já está ostensivo, mesmo que seja ostensivo, o fato de eu ter uma mediunidade ostensiva não determina que esta criatura necessariamente tenha que integrar a equipe de médiuns da casa. Eu confundi? Então, nós temos a mediunidade? Sim. Existe a mediunidade ostensiva? Sim. A mediunidade ostensiva, ela pode chegar só para trazer a pessoa. E depois de estar na casa, aquilo pode arrefecer. E se for uma mediunidade perturbada, com mais razão ainda, você vai acolher esta pessoa na casa espírita. Claro, é papel de todos nós acolher, receber, sem nenhum tipo de discriminação, trazer o indivíduo para perto de nós, cuidar dele, mas entender que não é porque ele é médium que ele tem que ir para a mesa mediúnica. Esta mediunidade perturbada, que a gente chama, ela pode ter como razão impedir que a pessoa faça muita besteira. Conheço várias pessoas que são médium ostensivo e perturbado, que diz assim: eu não posso ir para a noite, porque se eu for para a noite, quando eu volto para casa, os espíritos vêm tudo atrás de mim, fica tudo dentro do meu quarto, eu quero dormir, eles não deixam, eu passo a semana inteira perturbada, eles ficam gritando no meu ouvido, então eu não vou para esses lugares que eu sei que me dá problema. Não foi bom. Foi bom. Mas isso não quer dizer, mas ela é muito médium, vamos botar a pessoa na mesa. Não. Esta é a condição que ela tem. Essa é a condição que ela possui de freio. Então a mediunidade aqui pode ser entregue para o indivíduo para que ele faça besteira pouca, não faça besteira muito. Entendeu? Às vezes tem famílias que dizem assim: nós vamos todo mundo para a festa. Aí o que é médium diz: eu não vou não, porque quando eu vou me sinto mal, eu vou ficar. Aí esse que é mais médiumzinho, coitadinho, não vai para a festa, ele fica em casa. Mas os irmãos vão todos para a festa. E os irmãos voltam com todas as companhias espirituais possíveis, que o pobrezinho não foi. Quando os outros que não são médiums chegam, eles dormem maravilhosamente, e o que é médium passa a noite acordada com aquele monte de entidade perturbada dentro do quarto. E daí depois, os irmãos no dia seguinte dizem: é doido mesmo, porque nós que fomos dormimos bem, ele que nem foi, nem dormiu. Por quê? Porque como ele é médium, ele capta as energias do ambiente, e isso acaba sendo um instrumento que o indivíduo vai ter como uma espécie de balizador para a vida dele. Não posso passar daquele limite ali, porque se eu passar desse limite, eu vou me sentir mal. Não posso passar desse outro limite, porque senão eu passo mal. A gente vai começando a testar. Quando eu vou em enterro, fico péssimo, não consigo ir no cemitério, volto de lá, numa angústia, aquele monte de gente chorando, agarrando no meu pé, eu não gosto de ir. Então, a pessoa vai aprendendo: tem certos filmes que eu não posso ir. Quando eu vou no cinema, que eu entro para assistir certos filmes, eu saio de lá todo perturbado. Massacre da Serra Elétrica. Tem uns programas bons também, uns que passam à tarde, que tem um helicóptero que procura um corpo. Já viram esse? Passa a tarde procurando um corpo. E o helicóptero vai achar, agora vai achar, e você passa a tarde com aquele negócio na sua cabeça. Então, se você já tem a mediunidade meio estranha, isso vai ser um problema maior. Então a gente vai aprendendo a se disciplinar. Então a mediunidade perturbada é o instrumento de freio que a gente tem. Então o sujeito nasceu médium, para quê? Para que essa abertura da percepção fosse o balizador para que ele não fizesse muita besteira, para que ele visse o mundo espiritual, para que ele enxergasse as coisas e pudesse dar um passo atrás em relação àquilo que ele poderia fazer se não tivesse a mediunidade ostensiva. Isto é claro? Muito bem. E qual é a utilidade da mediunidade improdutiva? É um outro tipo de mediunidade.
A mediunidade improdutiva é a mediunidade improdutiva, né? Que produz nada. Produz nada. A mediunidade produtiva. Para que Deus nos deu uma mediunidade improdutiva? Exatamente. Deus não nos deu mediunidade improdutiva. Somos nós que não estamos sabendo usar a mediunidade que Deus nos deu. Por isso que ela está improdutiva. É diferente da perturbada. Porque a mediunidade perturbada, ela é perturbada. Já a mediunidade improdutiva, ela só é improdutiva. A outra, a pessoa, meu Deus, sofre demais com a mediunidade que ela tem. Ela não dorme, ela assim, eu não posso isso, eu não posso, meu Deus, é um sofrimento. Quando eu me aborreço, meu Deus, quando eu me aborreço, eu passo uma semana mal. E aí você vai vendo que a pessoa tem uma dificuldade muito grande. No caso da mediunidade produtiva, a pessoa até é médium, mas ela não faz nada com essa mediunidade dela. Essa mediunidade não serve para ninguém, não serve para coisa nenhuma, não utiliza. Eu vou contar um caso para vocês verem como a vida é. Eu tenho um amigo, ele desencarnou no início de 2021. Ele era militar e estava muito doente, com câncer. E aí, a esposa, vendo que ele estava muito já, naquela fase já final do câncer, chamou os filhos, que são do primeiro casamento, para que viessem se despedir do pai e tal. E aí os filhos vieram. Entre os filhos, veio entre eles o mais velho. Já deve ter uns 35 para 40 anos, já um adulto. Aí esse filho mais velho estava ali sentado no quarto, esperando a hora para falar com o pai. Virou-se para a madrasta e perguntou: quem é 17 e quem é 121? Ela disse: eu não sei. Eles estão aqui dizendo que quer falar com o papai. Estão aqui? Então, os dois estão aqui. Eles disseram que estão aqui e querem falar com ele, que estão cuidando dele. Ela disse: eu vou perguntar para ele. Aí ela voltou no quarto para conversar com o marido. Aí disse: olha, o fulano lá fora disse que tem 2 espíritos aqui querendo falar com você. Um é o 17 e o outro é o 121. Disse: o 17 está aí? Aí disse: quem é o 17? O 17 é meu comandante lá quando ele fez academia. O comandante dele era o 17. O 17 está aí? Nossa, o 17 é meu amigão. E está o 121 também. O 121 era quem viajava comigo. Quando a gente saía de avião, ele era piloto, então sempre saía de 2. O companheiro de quarto dele era o 121. Então, quando viajava sempre os 2. Então, o 121 e o 17 estavam lá esperando por ele. Não é incrível isso? Isso é maravilhoso. Nosso menino nem é espírita. Nem é espírita. Mas ele tem uma mediunidade extremamente ostensiva. Vê as coisas, vê os espíritos como visse os encarnados. Mas é uma mediunidade que ela está incrivelmente desabrochada, mas ele não utiliza isso de uma maneira efetiva. Poderia ter uma utilidade melhor. Então, às vezes, a gente tem uma mediunidade, mas ela não está sendo utilizada como poderia, né? Então, essa mediunidade ela acaba se tornando improdutiva por nossa vontade. Observe que a mediunidade perturbada, ela vem de processos de vinculação com entidades perturbadoras, que desequilibram a gente. E também, já a mediunidade improdutiva não é exatamente isso. É porque nós não nos atentamos para o que representa você ter esse tipo de faculdade. Tenho uma penúltima pergunta. Como os obsessores atuam sobre os obsidiados? Usando o quê? De quê? Pensamento. Psíquica. Esquentou. E aí? Os obsessores atuam sobre os obsidiados usando que canais? Esquentou. Tem 11 letras. Começa com M. Claro, gente.
toda pessoa que sofre processo obsessivo é alguém potencialmente médium. Porque se o pobrezinho não fosse médium, o espírito obsessor não conseguiria acesso a ele. O canal por onde a obsessão se estabelece é o canal da mediunidade. Então é quando eu sou dotado deste recurso chamado mediunidade, que eu posso estar mais sujeito ao processo obsessivo, porque as entidades se conectam mente a mente através desse recurso. Quanto mais eu tenho este recurso aberto, maior a possibilidade que os mentores atuem, que os obsessores atuem, a depender da escolha daquilo que faço com o recurso que eu possuo. Tranquilo? Última pergunta. Diante de tudo isso, reuniões mediúnicas são essenciais na vida dos médiuns? Sim ou não? Eu senti metade para o sim e metade para o não. Então é mais ou menos. As reuniões mediúnicas são essenciais para que os médiuns possam desenvolvê-las? Bom, a literatura espírita nos diz que as reuniões mediúnicas não são essenciais, mas elas são importantes. Por que que elas não são essenciais? Porque, pelo amor de Deus, por que que reunião mediúnica não é essencial para médiuns? A reunião mediúnica acontece no centro espírita. Se ele não é espírita, ele tem que ir para a igreja. Ele pode ir para a igreja, mas não tem reunião mediúnica. É isso? Não é essencial. Muito bem. Lá na igreja católica tem um pessoal da carismática? Tem. Ali. E na igreja protestante tem reunião de dom. Reunião de dom. É a mesma coisa. É. Nem todo médium. Nem todo. Meu Deus do céu, minha filha, qual é o seu nome, pelo amor de Deus? Nome e preço. Você é a Cláudia. Maravilha, Cláudia. É porque nem todo médium terá acesso à reunião mediúnica. Porque se reunião mediúnica fosse essencial, lá na pré-história, quando começou, tinha que ter reunião mediúnica. Já na pré-história. E toda a terra deveria ter, porque se não tiver, como é que a gente está atendendo os espíritos lá na Eslovênia? Né? Como é que eles se comunicam lá onde, pelo amor de Deus? Como é que a gente está tratando os espíritos do Irã? Qual é a reunião mediúnica que eles estão realizando lá para conversar com os espíritos e fazer todo esse processo de aprendizado espiritual? Então a gente percebe daí que existe, sim, uma necessidade que a gente atue no entendimento de que a reunião mediúnica ela é importante. Claro que ela é importante, lógico que ela é. Mas ela não é essencial. Por quê? Porque nem todo espírito, nem todo médium vai cair numa reunião mediúnica. Não vai cair na mediúnica por quê? Porque ele não é espírita, porque a mediunidade dele é uma mediunidade perturbada, porque tem várias questões que envolvem que ele não necessariamente tem aqui para uma reunião mediúnica. A pessoa é um médico, eu disse médico, ou a pessoa é um psicólogo, e ele como psicólogo ou como médico pode fazer um excelente trabalho usando a sua mediunidade intuitiva sem estar numa mesa mediúnica. Vocês já viram um médico que na consulta fica olhando o paciente aí diz: me dê aqui essa ficha, faça mais o exame e tal, vamos botar mais esse exame aí. Aí o último exame que ele põe é o que vai dar. Já viram isso acontecer? Que ele fica olhando e diz: me dê a ficha de novo, vamos testar. Tive uma ideia aqui, vamos testar isso aqui para ver se tem. Aí testa, é o que tem.
E o psicólogo, quantas vezes que ele está abordando um paciente e ele toca numa questão que abre uma porta e dali ele descobre o porquê que a pessoa tem aquele conflito, ele descobrir o enigma da alma. Meu Deus, isso é fantástico. Um escritor que não está escrevendo mediunizado no sentido de ser um outro autor, é ele mesmo, o autor é ele, mas esse autor está inspirado por alguém. Por exemplo, Herculano Pires, que escrevia Herculano Pires, mas quantas intuições, por exemplo, Leon Denis, que escrevia como Leon Denis, mas era inspirado, e isso tudo Allan Kardec, que escrevia como Allan Kardec, mas inspirado. Então, quantas vezes que você pode produzir material sem que obrigatoriamente você esteja ligado a uma reunião mediúnica? Então, a mediunidade, ela é uma faculdade que pertence à natureza orgânica da criatura. É uma disposição do organismo, das nossas condições orgânicas. São características que nós trazemos dentro de nós. Quando eu comecei no movimento espírita, isso faz tempo, ó, eu via Kardec escrever que era uma faculdade orgânica e eu pulava esse pedaço. Eu dizia, não, isso aqui não é não, vamos pular essa parte, que isso aqui deve estar errado. Aí eu pulava, sabe? Só depois que eu fui ver que realmente ela não está na alma, ela está no corpo. Existem características da nossa organização cerebral que permite as conexões mais ou menos efetivas. A gente conversou sobre isso aqui, quando eu vim em março, que eu mostrei a glândula pineal, mostrei as conexões da glândula pineal, aí eu mostrei o olho de Horus do Egito Antigo, as conexões que existiam entre o olho de Horus e a glândula pineal, porque é nela que está a nossa conexão efetiva no campo da mediunidade. Então, as reuniões mediúnicas, elas são importantes, sim, mas elas não são essenciais, porque as pessoas podem ter outras formas de expressar a sua mediunidade. Ela pode expressar na igreja onde ela está, ou se ela não estiver na igreja que ela estiver, ela pode expressar na profissão que ela exerce, uma mãe que exerce a sua faculdade. Vou contar um caso para vocês. Não é um caso espírita, mas só para a gente ver como é que é. Em Rondônia, há uns 50 anos atrás, se hoje já é ruim de médico, imagina naquela época. Então, tinha uma amiga nossa, do movimento espírita, que morava numa cidade do interior e estava com uma bebezinha pequena, de colo. E a bebê não parava de chorar, chorando. E aí, cadê médico? Como é que trata? Não tem médico na cidade pequena, aquela agonia. Aí, uma pessoa disse para ela, por que você não chama a dona fulana, que é benzedeira, para ela benzer sua filha? Ela disse, mas eu espírita, vou chamar uma benzedeira? Não vou chamar, não. Eu mesma vou dar a paz da minha filha, vou dar um jeito aqui. E a menina não parava de chorar. E o pai disse o seguinte, chama a benzedeira, chama a benzedeira. Eu vou buscar a benzedeira. Aí ele foi lá e trouxe a benzedeira. A benzedeira foi com aquele galinho de arruda, fez lá o seu ritualzinho. Aí quando terminou, ela virou para o pai da criança assim, o senhor tem remédio para dor de ouvido? Ela disse, tenho. O senhor pode pingar 2 gotinhas no ouvido direito dela? Aí ele disse, posso. Aí ele foi lá, pegou o remedinho, pingou no ouvido da criança e a menina parou de chorar. Aí ele foi levar a benzedeira em casa e disse, olha, eu vou lhe levar em casa, mas tem uma coisa. A senhora vai ter que me contar como é que a senhora fez para saber que era o ouvido da criança, que estava doendo. Como que a senhora sabe? A senhora vê o espírito, como é que é isso? Ela disse, não, é assim. Quando a gente vai benzer alguém, a gente pede que aquilo que a pessoa esteja sentindo passe para nós. Aí o meu ouvido direito doeu. Então eu sabia que ela estava com dor de ouvido direito. Aí eu pingue no ouvidinho dela. Não é legal? Legal, né? Pois é. Então elas não são essenciais, mas elas são importantes. Ora, se eu posso ir na igreja católica, se eu posso ir na igreja protestante,
se eu posso exercer na minha profissão, se eu posso, por que precisa? Por que é importante, então? Por que precisa? Oi? Disciplina? Disciplina. É uma disciplina. Ajudar os desencarnados. É boa também. Essa é boa também. Para ajudar. Muito boa essa daí. Gostei. Quem dá mais? Por quê? Autoconhecimento. Muito bom, autoconhecimento. Temos disciplina, temos ajudar o próximo, temos autoconhecimento. É porque, na verdade, a reunião mediúnica que a gente faz é a oportunidade de nós sermos úteis aos outros e, ao mesmo tempo, nos conhecermos. Porque é muito comum que as comunicações que estejam na mesa tenham a ver conosco, tá? Vêm os espíritos assim, a gente está numa partilha, o pai morreu, e está uma briga entre os irmãos, estão querendo se matar. Os espíritas, então, são os mais aguerridos. Não vou deixar, não vou assinar, eu não vou deixar. Aí vai para a mediúnica, quando ele chega lá, quem se manifesta? Um espírito que teve a mesma história. Ai, meu Deus, a minha partilha. Eu fiz tanta confusão com meus irmãos, estou tão mal, tal. Meu Deus. Então a gente acaba se vendo. É como se servisse de espelho para que você se enxergasse nas histórias que você tem a chance de ver. Então acaba sendo útil por isso. Acaba sendo útil porque é a chance, Cláudia, de nós sermos úteis aos outros. De nós podermos fazer. Porque, vamos ser bem verdadeiros, se os espíritos mentores quisessem socorrer os espíritos sozinhos, eles poderiam? E por que eles usam a gente? Para a gente aprender alguma coisa. Existe uma passagem nos evangelhos, que é a ressurreição de Lázaro, já viram? Jesus chega na frente do túmulo e diz para as pessoas, rolai a pedra. Aí o povo empurra aquela pedra pesada, parece uma bolacha Maria, ela vai rolando assim, vai abrindo, aí ele chama Lázaro e Lázaro sai. Aí você se pergunta, poxa, mas se ele ressuscitou Lázaro, por que não rolou a pedra logo de uma vez? Porque se fosse eu não sou Jesus, mas se eu fosse ele, dizia, sai. Aí eu rolava a pedra e tirava Lázaro. Porque é mais fácil rolar a pedra do que tirar Lázaro. E por que ele faz os caras fazerem aquele esforço miserável de rolar a pedra, se ele podia rolar? Por quê? Para dar oportunidade. Os homens podem rolar a pedra? Então vai rolar. Os homens podem ressuscitar Lázaro? Não. Então eu ressuscito. Faz a tua parte, que eu te ajudarei. Então, a reunião mediúnica é para que a gente seja aprendiz do bem. É igual o passe, gente. Os mentores poderiam dar o passe sozinho. Mas eles usam a gente por quê? Para nos dar a oportunidade de sermos úteis. A reunião mediúnica da mesma forma. Nós vamos para a reunião mediúnica para que isso nos seja útil de alguma forma para o nosso desenvolvimento. Mas eles poderiam, até porque lá na Eslovênia é assim que eles fazem. Lá no Irã também é assim, eles não têm mesa mediúnica para fazer, chamamos o espírito conversa, do lado de lá mesmo. Só que, trazendo esta informação do mundo espiritual para o mundo corporal, nos ajuda a termos muito mais compreensão de que a vida continua mesmo. Senão ela fica muito filosófica, ela fica muito teórica. E quando eu me defronto com uma entidade que se manifesta dentro de uma mesa mediúnica, eu tenho muito mais condição de entender o que está acontecendo. Eu confundo vocês com o que falo? Alguma dúvida? Está tudo tranquilo? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Oi. Fala. Voltando um pouquinho nos objetivos. Qual seria o objetivo de um médium dialogador se transformar num psicofônico? Qual seria o objetivo? O que acontece muitas vezes? Eu nem sei que eu sou médium psicofônico.
eu tenho algumas travas de compreensão de que eu sou médium ou não. Às vezes a gente diz, eu não sou médium não, que isso, não sinto nada. Não sinto nada. E a gente acaba vivendo uma vida muito distante disso. E isso é mais frequente entre homens do que entre mulheres. E eu vou explicar por quê. Diz o livro dos médiuns que a mediunidade está distribuída entre os homens de igual forma, entre homens e mulheres, sem predileção de etnia, de idade, de nada, de sexo, coisa nenhuma. Mas se você for numa casa espírita, a maior parte da mesa é mulher. Por quê, pelo amor de Deus? É porque quando a gente é criança e é uma mulher e está triste, o pai desta menina vem e diz, o que é que a minha princesa tem, minha filha? Venha cá com seu pai. O que foi que aconteceu com você? Chore, pode chorar, venha cá. O que é que está acontecendo com você? Fala para o seu pai. Seu pai está aqui para lhe ajudar. Chora, minha filha, diz o que está acontecendo com você. Mas se ele tem um filho, o filho diz, pai, eu estou me sentindo, cala a tua boca e engole. Então, os homens são educados a não sentir. E as mulheres são educadas a sentir. E isso deixa uma trava na gente, que a gente não quer sentir. Não, eu não sinto nada. Não, eu não sinto coisa nenhuma. Estou tranquilo. E aí acaba acontecendo que o indivíduo chega na idade adulta com o freio de mão puxado, porque ele acha que ele não tem nenhum tipo de sensibilidade. Na medida em que ele vai experimentando, que ele vai soltando as amarras que ele tem, ele vai se permitindo determinadas experiências e vai descobrir que ele tem mediunidade. Então não é que ele, a partir de hoje eu quero ser psicógrafo, hein? A partir de hoje, atenção. Não, a mediunidade, ele vai permitindo que ela desabroche dentro dele. Então eu posso ter sim um dialogador que depois acabou descobrindo que sempre foi psicofônico, mas que ele de alguma maneira tinha o freio de mão puxado e não permitia que isso acontecesse, né? Algumas pessoas dizem, eu não dou passividade porque eu não quero perder minha consciência. Deus me livre, então eu fico atento. Eu sou racional, não posso perder minha racionalidade. Então isso também contribui para esta questão. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Vamos começar. Vamos falar sobre a prática mediúnica. Agora sim nós vamos começar o nosso assunto, que até então a gente não tinha começado. Vamos lá? Vamos refrescar algumas coisas que a gente comentou, só para solidificar o nosso entendimento sobre essa questão. Sobre a formação de médiuns. Sobre a formação de médiuns. Primeiro, médiuns obsidiados devem estar em atendimento espiritual. Eu fui claro no que eu disse? Não é porque a pessoa é médium ostensivo que ela tem que estar num grupo de desenvolvimento da mediunidade, da educação mediúnica. Se a pessoa apresenta uma mediunidade muito perturbadinha, ela precisa ficar no atendimento espiritual, gente. Agora, precisa ter um pouco de habilidade para você contar isso para a pessoa. Porque você não vai dizer assim, olha, você está muito perturbada, então você vai ficar lá no grupo. Você não vai dizer isso para ela, mas você vai dizer, olha, para você, neste momento, é mais importante que você conheça mais a doutrina, que você se aproxime mais dos conceitos. E aí você vai, não vai dizer para ela assim, é pela sua perturbação, você é perturbada, você é perturbada. Oi? Tem que acolher a pessoa. Para você, neste momento, é o que nós temos de melhor. Só que a pessoa vai dizer, mas eu queria trabalhar, gente. Eu queria trabalhar, eu sou perturbado, mas eu quero trabalhar. Perfeitamente. A pessoa que é médium obsidiado, você vai conduzi-la para o atendimento espiritual. Mas você vai colocar esta pessoa no trabalho assistencial, mesmo ela sendo perturbada. Ela vai cortar a cebola, ela vai cortar a cenoura, ela vai mexer o caldeirão da sopa, ela vai ajudar a fazer sapatinho, biquinho, ponto cruz, vagonite, varrer, lavar a panela, ela vai preparar a cesta básica, vai separar os quilos de arroz que vão compor a cesta básica. Esse trabalho é lindo. Esse trabalho é lindo. E eu vou dizer para vocês
do fundo do meu coração. Quando eu era menino pequeno, no movimento espírita, eu via as pessoas dizerem assim: ah, eu faço trabalho assistencial, mas eu sou o grande beneficiário. Aí eu achava isso tão piegas, gente, mas que coisa mais ridícula. É claro que esta pessoa não é a mais beneficiada. Mais beneficiado é o outro que sai do centro com um farmel na cabeça, que vai alimentar a família dele daí 2, 3 semanas. Mais beneficiado é o outro que tomou o prato de sopa. Então, eu achava que realmente quem se beneficiava no trabalho assistencial era o assistido. Eu precisei chegar aos 100 anos para poder descobrir que, na verdade, não é exatamente essa a verdade, Estela. Não é essa. Aquele que age no trabalho assistencial, ele tem um poder de cura extraordinário, porque quando eu cuido do outro, eu esqueço da minha própria dor. Quando eu paro para olhar para o outro que padece, eu alivio de mim mesmo o sofrimento que eu tenho. Então é extremamente terapêutico. Para os casos onde a pessoa não está completamente fora do ar, porque tem gente que está fora do ar, não vai dar para você aproveitar. Mas para quem tem condição, está com uma depressão, está no luto, pessoas que estão vivendo o processo de ansiedade, que têm conflitos emocionais, mas que você percebe que podem ser engajados na tarefa, engaja o cara. Ah, mas ele é problemático. Mas todos nós somos. Leva ele, aí ele reclama. Ah, porque sujaram, essas crianças sujam tudo. Mas não estamos aqui para isso. Mas é preciso que a gente ofereça isso. Então, a tarefa para quem é médium, ostensivo como for, mas se esta pessoa estiver obsidiada, a grande proposta é que ela atue no trabalho assistencial da casa espírita e não seja conduzida para os grupos mediúnicos. Eu fui claro. Vai ser problema, esta pessoa no grupo, ela vai ser problemática, ela só vai dar problema. Não, porque nós somos bonzinhos. Se você for bonzinho, você arrebenta com o grupo todo. Então você tem que, mas tem que ter habilidade. Você tem que ter habilidade para falar, para mostrar à pessoa que precisa dela noutra tarefa. E as pessoas às vezes querem arrombar a porta da sala da mediunidade para participar da reunião mediúnica. Não deixe ela arrombar a porta, não deixe. Segure a porta. Tá bom? Na formação dos médiuns, os médiuns em melhores condições podem estar no estudo sistematizado, tá bom? Podem estar no sistematizado. O estudo sistematizado, ele é hoje a melhor solução que a gente tem para a formação de trabalhador. Melhor instrumento. Nós não temos, pode ser que amanhã apareça outro, mas até agora nós não temos ainda nenhum instrumento mais poderoso para a formação de pessoas senão o estudo sistematizado. E assim, a FEB, ela tem uma proposta de estudo sistematizado. Se você não gosta da forma da FEB, você pode até usar outra, mas aquela já está toda estruturada, ela é muito boa, ajuda bastante, é um bom andamento. Depois que você termina o estudo sistematizado, abre-se um panorama muito grande de opções que você pode ter após a conclusão do ESD. Depois que você conclui o sistematizado, você pode, olha, nós queremos estudar agora as obras de Kardec na obra. Beleza, vai estudar Kardec. Não, eu não quero. Eu quero estudar André Luiz. Vai estudar a série André Luiz. Não gosto, quero estudar Manuel Filomeno. Vai estudar Manuel Filomeno. Não, eu também não quero. Eu quero estudar as obras de Dona Ivone do Amaral Pereira. Vai estudar as obras de Dona Ivone. Não, eu quero estudar a série psicológica de Joana de Ângeles. Vai estudar a série psicológica dela. Não, eu quero ler os romances de Emmanuel. Vai ler os romances de Emmanuel. Não, eu não quero. Eu quero estudar o Novo Testamento. Quero fazer o NEP, o Mildinho, o Evangelho Rede Vivo, sei lá o que queira fazer. Vá fazer, meu filho. Faça o que você quiser. Você tem liberdade para fazer o que você quiser. Inclusive, entre essas opções, verificar após a conclusão de ERD
o interesse para ingresso no grupo de estudo da mediunidade. Vejam que a Casa Espírita, ela oferece para as pessoas o estudo da mediunidade após o EST. Após o EST. Então você não pega a pessoa que chega e diz assim: olha, minha filha, você vai para o estudo da mediunidade, sem ela ter uma visão geral de espiritismo. Se você catar o ser humano e jogar no estudo da mediunidade, você pode provocar na pessoa uma miopia sobre o que seja o espiritismo, porque ela só vai ter pavimentada a área onde ela pisa, ela não tem outro conhecimento. E não é esse o interesse. O interesse é que a gente tenha uma formação mais alargada. Então, o que é que a gente faz? Primeiro, o ESD, para a pessoa ter um panorama geral, e aí ela tem outras opções. Entre as opções tem o EAD, que é o estudo aprofundado da doutrina espírita. É mais uma opção que você pode ter de aprofundamento de estudos. E o estudo da mediunidade é outro. Diga, mas quando a pessoa... Mediunidade perturbada. Ela pode ir direto? Pode estar direto à mediunidade? Sem ter conhecimento? Vamos reler o item 1. Vamos reler. Médiuns obsidiados devem estar no atendimento espiritual. Então, colocar na reunião mediúnica de forma alguma. O aconselhável é que não. Porque se você botar, você vai ter problema. Onde você vai colocar esta pessoa? No atendimento espiritual e no trabalho assistencial. Bota ele na tarefa assistencial e bota... Claro que tem níveis de obsessão diferentes. Tem gente que está caindo, está se debatendo, está caindo no chão. Tal. Esse pessoal não dá para você aproveitar, pelo menos agora. E tem que estar pelo menos uma estabilizada para que você possa usar. Fale. Cadê sua menina? Da outra vez que eu vim, é sua irmã, né? Ah, é sua irmã. Se Deus permitir, vamos orar a Deus. Você tem grupos de educação. Daqui a pouco, no próximo bloco. Daqui a pouco. Daqui a pouco. Beleza? Porque aqui, por enquanto, a gente está vendo que se o cara vai entrar no grupo. Tá bom? Então, olha, quem é obsidiado... Aí eu vou voltar ao que eu estava falando. Se eu tenho uma pessoa que ela é obsidiada, mas ela está numa situação difícil, ela está caindo, ela está se batendo, ela não está conseguindo coordenar as ideias, no meio da palestra ela levanta, ela começa a andar para um lado, ela começa a andar para o outro, aí ela senta, se você está com uma pessoa assim, evidentemente que não dá para você levar para o trabalho assistencial. Não é esse tipo de processo de perturbação que eu estou falando. Estou falando daquele assim, gente, eu estou numa perturbação tão grande, olha, é uma angústia, uma tristeza, uma ideação suicida, eu estou com síndrome do pânico, eu tenho depressão, eu tenho ansiedade, eu estou... Pega esse cara, leva para o trabalho assistencial, pelo amor de Deus, fale. Diante do exposto, eu creio que a grande responsabilidade, eu sou médium, tá? Está nas mãos do dirigente. Claro, é por isso que nós estamos aqui, porque os dirigentes têm que ter essa percepção, senão eles vão montar grupos completamente esquizofrênicos. E de acordo com a atualidade, devido ao nosso nível de enlouquecimento mental, 100 reuniões mediúnicas por mês é pouco. Se você for colocar todo mundo que está perturbado, não vai ter espaço na casa. A gente não pode fazer um afastamento severo em relação à mediunidade. Isso a gente não pode ter, mas ao mesmo tempo eu não posso franquear a porta para qualquer um. Nós já tivemos um período assim. Se vocês pegarem a obra de André Luiz, era desse jeito. Quando André Luiz escreve sua obra, em 1940, na década de 40, pode pegar nos domínios da mediunidade, que a reunião mediúnica é pública, gente. É pública. A galera chega, senta lá, dá passividade, o dirigente sai da mesa, vai aqui, doutrina a entidade no meio do salão. Eu participei de reunião assim, que quando dava passividade, catava a pessoa aqui e botava na mesa lá. Gente, isso é uma coisa muito esquisita, não é? A gente precisa ter uma leitura mais efetiva.
Mas a gente tem que ter... Aí eu só quero aproveitar para falar uma coisa sobre o que você comentou, é que as casas, a gente comentou isso até na outra vez que eu vim aqui, as casas espíritas precisam se voltar para a dor. O adoecimento mental está muito grave e não dá para a gente ficar perdendo tempo com aquilo que não é importante. Então nós temos que acolher a dor. Quando eu falo acolher a dor, não estou dizendo abrir reunião mediúnica, é abrir grupos de atendimento espiritual. Nós temos que ouvir as pessoas, atendimento fraterno, passe. Oi? Isso, tem que atender as pessoas, o trabalho de atendimento espiritual das pessoas que estão em padecimento. É isso que eu preciso. Só para deixar claro o que eu quero dizer. Você pega uma casa espírita típica, aí, palestra, segunda e quinta, evangelização, sábado, dia do estudo, terça, quinta e sábado, dia da mediúnica, quarta-feira e sexta-feira, no sábado de manhã também tem outra. Atendimento espiritual, sexta-feira à noite. Por que que só tem, eu quero saber por que que o movimento espírita só tem atendimento uma vez por semana para quem padece? Está faltando gente para atender? Será que a gente assim, não deu para chegar, semana que vem você vem, porque não deu, a ficha não deu para atender. Aí só na outra semana, será que não está na hora da gente descobrir que tem que ser 2 vezes por semana? A gente tem que atender as pessoas que tem muita depressão, as mães estão enlouquecidas com seus filhos, casais se separando, gente com ideação suicida, pessoas se cortando com automutilação, e a gente discutindo questões periféricas do movimento espírita. Quer saber se Maria era virgem ou se não era? Se Paulo de Tarso caiu de um camelo, se ele caiu de um cavalo, quero lá saber, isso não é problema, né? E o povo se matando. Antes de você, ele pediu, fala. Às vezes a pessoa confunde a mediunidade. Isso. Exato, ela acha que a mediunidade em si é a finalidade, mas é só um meio. Exato, a mediunidade é um instrumento para que eu possa servir. E quando eu estou fazendo atendimento fraterno pelo diálogo, eu não estou sendo intuído quando eu estou ajudando uma pessoa, que eu estou dizendo, não, por que você não pensa por essa via e tal? Gente, o que tem de influência espiritual positiva, quando você está exercendo a tarefa, é ou não é? Quando você está aconselhando as ideias que vêm, é uma coisa maravilhosa. Então, nós realmente não podemos esquecer disso. Agora fala, minha filha. Não esqueça que eu vou levar você na minha mala. Vamos lá. Espera aí, momento. Nem eu estou ouvindo você. O atendimento espiritual. Uma vez por semana. Mas vamos dizer, aqui, o atendimento não sei o de que é. Chega alguém aqui na porta, está precisando do atendimento espiritual. Nenhum de nós presente falou, o que você está precisando? Volta na segunda, que é o dia que tem atendimento. É igual que um instrutor de um curso que eu faço. Talvez amanhã pode não ser para ele. O dia que ele tem atendimento na casa, não dê para ele. A gente vai fazer no dia que ele estiver aqui. Que ele chega para o nosso filho. Olha só, ela puxou uma coisa muito importante. E nós temos que, nessa atividade de acolhimento da dor, trabalhar em rede. O que é trabalhar em rede? O meu trabalho de atendimento espiritual é na segunda-feira, mas a outra casa é na terça, a outra é na quinta, falando na sexta. Chegou uma pessoa no dia do estudo, eu digo, hoje, o Centro Espírita Tal está te atendendo. Tem todo dia plantão, olha que espetáculo. Aqui tem todo dia. Espetáculo. Um espetáculo, coisa de louco. Isso é importantíssimo, gente. Eu conheço muitas casas que a pessoa chega lá com ideação suicida, eu quero que você volte quarta-feira. Aí, o cara não vem na quarta, mas vem na quinta, na mediúnica. Né? Então você vê que a gente precisa estar atento para essas questões, né? Senão a gente... Estou falando que ele vem na quinta de brincadeira, tá, gente? Que seria suicida, ele não vai vir na quinta, tá? Está claro que isso aqui é só depois do atendimento do ESD? Tudo bem. Outra coisa importante. Eu entro no grupo mediúnico,
eu não estou formado em espiritismo com diploma para colocar na parede. Porque tem muitos companheiros que dizem, olha, eu entrei no espiritismo, eu fiz o ERG, está aqui meu diploma, assinado pelo presidente da casa, eu não preciso mais estudar, porque eu já fiz. Agora eu vou só para a mediúnica. Esta prática é uma prática nociva dentro do movimento espírita. O ideal é que nós tenhamos um dia para estudo e um dia para mediúnica. Se você não pode os dois, você não pode um. É preciso disciplina nesse sentido. E eu estou falando isso não é por um sentido escolástico. Não, mas você tem que ter um dia. Não é um ritual, não é um ritual. É porque nós precisamos estudar por várias razões. Ah, mas eu já vi reencarnação não sei quantas vezes. Já é reencarnação de novo? Ah, eu já vi isso. Não é o conhecimento intelectual, é a possibilidade de revisão de conceitos, de mexer dentro de nós. Mas eu já mexi, eu já acordei, eu já fiz a minha transformação moral, eu já estou transformado moralmente. Então vai ajudar quem não fez? Vai ajudar quem não fez, porque os outros não fizeram ainda? Então é muito importante que nós entendamos que, se você não participa de um grupo de estudo, você não está vinculado à casa, porque você vem uma vez por semana para a mediúnica, você não sabe o que acontece, você não sabe o que aconteceu, não sabe nem se mudou a presidência, você não tem envolvimento com coisa nenhuma, você é um visitante na casa espírita, você é um mero visitante. Então, se você realmente quer ser médium, continue estudando, continue se aprofundando nas questões para que seja... Eu vou falar daqui a pouco de novo desse negócio. Mas eu vou falar agora, mas eu vou falar de novo, que eu botei 2 vezes. Então, a gente precisa de estudo também. Por quê? Porque eu preciso me integrar, preciso conhecer as pessoas, eu preciso falar com elas, eu preciso interagir, sabe? Ou conviver, eu preciso aprofundar meus conhecimentos. Fala. Nesse ponto que você toca do estudo da mediunidade, o ingresso na rede mediúnica, eu vejo um ponto muito importante, que é a questão de franquear a todos os frequentadores da casa, caso queiram, o estudo teórico da mediunidade e não vincular o estudo teórico da mediunidade ao ingresso na reunião mediúnica, porque muitos mantêm essa expectativa de que eu vou estudar a mediunidade, então vou ter franqueada a minha entrada na reunião mediúnica, que para muitos que ainda dividem, não conseguem perceber que todo trabalho na casa espírita é digno, desde a pessoa que corta a cebola, que varre o chão, ou que senta na mesa mediúnica, o mesmo trabalho, a mesma oportunidade de transformação moral, acham que os trabalhadores da casa espírita se dividem em 2 classes, os médios e os demais. Sim. Boa parte do público tem esse entendimento e entra na casa espírita querendo ser médium, porque não entende a dinâmica de importância de toda a atividade na casa. Né? Então, passa por entender a dinâmica do trabalho, todo o trabalho ser digno e importante, mas também de não vincular o estudo da mediunidade ao ingresso na reunião mediúnica. E isso é uma coisa muito sensível, quando a gente vai falar, não, quem vai entrar na reunião mediúnica é fulano, beltrano e ciclano. Por que eu não posso entrar? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu quero só puxar aqui uma questão que não nos ajuda nessa direção. Nós temos um problema em relação a isso. É que o grupo de estudo mediúnico na casa espírita é dito assim, grupo de estudo e prática da mediunidade. E a gente estuda, aí começa 5 minutos de vibração. Aí depois de um tempo, 10 minutos de vibração. Aí 15 minutos. Aí vai. Quando você vê, o grupo virou um grupo que tem uma reunião de mediúnica acontecendo. E aí acaba que quem estava ali dentro acabou indo para um grupo mediúnico. A grande oportunidade para que a gente estude mediunidade sem estar no grupo de estudo e prática da mediunidade é a apostila número 5 do ERD, chamado Aspecto Científico do Espiritismo, que agora tem o nome de apostila complementar. Na apostila complementar, a gente vai estudar mediunidade o ano inteirinho.
E nesse estudo vai se falar sem a prática, não, porque no ERG não, aqui não tem prática, aqui é só o estudo. Quando termina o ESD, que a pessoa tem aquele leque de opções de estudar André Luiz, Manuel Filomeno, EAD, Kardec, etc., Joana de Ângelo, tem lá uma opção, estudo e prática da mediunidade, que alguns dizem, eu quero ir para este. Aí esses que vão, eles têm realmente, e aí é um problema, eles desembocam no grupo mediúnico. Eu teria que ter muita lucidez de algumas pessoas para dizerem, eu estou nesse grupo de estudo e prática, mas só porque eu quero conhecer, mas eu não quero participar. A grande maioria quer se jogar para dentro antes da hora, inclusive. Então, é uma questão de você ter a lucidez de quem participa desses grupos dizer, o meu ingresso aqui é para que eu aprenda sobre o fenômeno, mas não que eu atue dentro da atividade mediúnica em si. Mas a grande maioria acaba passando por isso. Fale. Eu penso que a grande maioria vai para o fundado. É porque quando termina o ERG, a gente oferece todo o portfólio que tem. O que você quer? Bife com fritas, frango grelhado, estrogonofe, um rosbife com alho poró, tal, fricassê, tudo isso. Mas vai todo mundo na feijoada, que todo mundo quer para mediúnica. Mas o lógico seria que a casa espírita abrisse essas perspectivas. Como é muita opção, e o grupo não vai poder botar todas essas opções em aberto, você abre 2, 3, você pergunta, o que vocês querem estudar? Aqui nós temos só bife grelhado, bife com fritas, e explicação é muito... estrogonofe, pronto, só tem 3 pratos, você escolhe o prato do dia, só tem esses 3. Porque o que termina o ERG são 10, 15 pessoas. Como é que eu vou dividir 10 pessoas em 10 grupos? Botar uma em cada grupo? Não tem cabimento. Então acaba acontecendo que você tem que dizer. Nossa casa oferece Joana de Ângeles e André Luiz. É o que nós temos. É o que nós temos para hoje. Só temos esses 2 pratos para hoje. E o grupo da mediunidade. Porque, digamos assim, seriam os que mais teriam interesse. Mas as pessoas são livres. O problema é que uma boa parte quer ir para o complementar já de olho no grupo mediúnico. Tudo bem, se elas forem para este grupo mediúnico, nós já tivemos 3 anos para trabalhar essas pessoas. Se a coordenação da casa não conseguir em 3 anos mostrar que o trabalho mediúnico não é a maior prioridade que a casa espírita tem, então a gente precisa rever os nossos métodos, porque eu tive 3 anos para dizer, gente, o nosso objetivo não é a reunião mediúnica, mas quem for médium, evidentemente, precisa participar. Quem tem interesse, quem tem potencial, precisa participar. Mas nem todo mundo tem, às vezes a pessoa não gosta. Tem vezes que a casa termina com 8 pessoas. O que a gente vai estudar? Mediúnico, aí outro mediúnico. Aí cria-se um grupo mediúnico, aí tem um que não quer, que não gosta de espírito, tem medo de espírito. O cara vai para a reunião mediúnica apavorado, meu Deus, é de hoje na quinta-feira, meu Deus, é de novo aquele negócio, aquele monte de espírito lá, meu Deus, porque ele não gosta, mas o grupo levou, ele foi junto. Então, essas são ainda algumas imperfeições do método. Não sei como a gente vai resolver isso para frente, mas isso existe. De o grupo ir numa direção e ter alguns integrantes que não querem e não tem quórum para fazer 2 grupos. Se tiver, ótimo, não é? E aí entra a articulação entre as instituições para que a gente possa dizer, não tivemos quórum para formar o grupo do André Luiz ou da Joana de Ângelo, mas a casa tal tem. Entra na casa lá, vai estudar lá o que você quer, já que a pessoa quer, para ela ingressar numa outra instituição. Tudo é movimento espírita. Tá bom? Jorge. Oi. Uma pergunta. Sabemos que na reunião mediúnica, que compõe aquele grupo, nem todos são médios, muitos participam. Daqui a pouco, no próximo bloco. Ok. Último ponto. Tem muitas pessoas que dizem que não precisam ir para um grupo de estudo, porque antes da reunião mediúnica tem uma leitura, não tem? Aí a pessoa diz, não, mas a gente já faz um estudo lá na nossa casa. Antes da mediúnica tem estudo lá. Este estudo não é para isso. Não é para isso. Inclusive, na obra Diálogo com as Sombras, de Hermínio de Miranda,
ele diz o seguinte, que essas leituras prévias que acontecem no grupo mediúnico não podem ser leituras de conteúdo doutrinário. Você não pode fazer antes da mediúnica, abre o texto aqui, vamos discutir. Não, porque o espírito depois da encarnação, quando ele desencarna, acordar. Não, mas eu acho que não sei o que tem, porque não é estudo. Não é estudo. O que Hermínio de Miranda diz é o seguinte, é uma reflexão moral antes do começo. E ele ainda diz o seguinte, para não ter dúvida, eu vou recomendar a literatura para ser lida nesses dias. A literatura que ele sugere, a coleção Fonte Viva de Emmanuel. Acabou. Porque a coleção Fonte Viva de Emmanuel não vai falar de ovoide, não vai falar de vampirismo, não vai comentar sobre processo desencarnatório, não vai falar sobre processo reencarnatório, não vai discutir sobre planejamento espiritual, ela vai discutir o aspecto moral. Vai pegar um versículo, vai fazer uma reflexão e o grupo vai meditar nisso, mas isso não tem nada a ver com a substância que a doutrina espírita possui, fazendo com que nós precisemos de um outro dia para debater, para discutir. E ele fundamenta por que não pode ter estudo. Por quê? Porque senão a reunião fica muito longa. Já vai ter que fazer uma reunião de 1 hora para discutir um assunto, para depois fazer a mediúnica. Fica todo mundo morto de cansado. Segundo, ele coloca lá na obra, não estou dizendo, é ele que fala. Quando você discute temas intelectuais, discute temas da parte da informação do Espiritismo, podem surgir divergências. Não concordo com você. Não, eu acho que não é isso aí não. E aí eu vou debater com o outro. Não, né? Eu não vejo dessa forma. Eu não vejo, porque isso é saudável num grupo. Que a pessoa diga, não, mas eu não vejo dessa maneira. Sabe como é que eu vejo? Eu vejo assim, assim, assim. Ah, pois é, porque na obra tal. Não, mas essa obra não é uma obra. A gente discutir isso me desintoniza do trabalho que eu vim fazer, pelo amor de Deus. Eu não vim para discutir se o ovoide cria um ovo desse tamanho ou menorzinho, de que tamanho que é o ovoide, quantos centímetros tem o ovoide, aí vai discutir lá na reunião. Eu lá quero saber, num grupo que está se preparando para a comunicação mediúnica, ficar discutindo coisas que lá no oeste é bom. Não, mas o perispírito tem órgão ou não tem órgão? Não, ele tem, mas ele não tem. Ele tem sim, ele não tem, mas ele tem olho, ele não tem olho, porque o espírito vê por todo canto, então ele não tem olho. É aquela confusão, até chegar à conclusão que tem órgão, mas o órgão não tem função, é uma coisa. O perispírito tem olho, mas ele não vê com o olho. Ele tem órgão, mas o órgão não tem função. Até chegar nessa conclusão, o povo já se matou na reunião, já se deu com cadeira nas costas do outro, e aí nós vamos ter uma reunião mediúnica depois, e se tiver uma entidade perturbada, ela diz, vai, briga com ele, vai.